No programa Reviver de hoje, nós vamos mostrar um pouco da nossa missão de Dombe, Moçambique, que aconteceu em 2006. Lá, não abrimos uma fazenda, e sim continuamos com os trabalhos de um educandário que já existia, mostrando que o nosso carisma é para todos, inclusive para aquele povo tão sofrido, principalmente após a guerra que provocou grande destruição no país. No final, Ricardinho conta sua experiência e como está hoje. Programa Fazendo Esperança. As histórias da recuperação de jovens através do trabalho, da convivência e da espiritualidade. Olá! No programa de hoje, nós vamos mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito desde março por um grupo de missionários da Fazenda da Esperança em Dombe, província de Manica, em Moçambique. Lá, doam suas vidas àquele povo tão sofrido com a pobreza, desnutrição, doenças e abandono. Quando Deus fala, eu vim morar no meio dos homens, né? Vim fazer a minha tenda no meio de vós. Isso me tocou muito naquele período, quando nós viemos visitar a primeira vez em novembro, e agora quando chegamos aqui em março, quando as crianças e os jovens, né, fizeram essa festa de acolhida, me fez pensar muito nisso, né? A festa que o homem, né, a mulher pode fazer quando sente que Deus pode morar no meio de nós, né? Nós contribuindo com a nossa parte, e eles com a parte deles, faz com que a gente experimente isso de uma maneira tão forte, né? A África sempre me atraiu muito, né? Então, quando a Lúcia falou que ia ter essa missão, meu coração já começou a bater mais forte. E eu senti um desejo muito forte de vir. Acho que é um chamado de Deus, né? Vim para a África era um sonho desde quando se falava em Angola, né? Eu tinha muita vontade de fazer uma missão na África. E Moçambique também, a realidade é quase igual à de Angola, né? Então, foi realizar um sonho, né? Com o tempo você está num lugar, você se acostuma com a realidade, você continua amando, mas quando você vem para um lugar que você não conhece, você precisa aprender a conviver com as pessoas, aprender cada jeito, cada coisa, é um desafio para mim, como ser humano. Então isso me faz ter a garra de sempre mais aprender, né? Aprender. Porque desde quando passei pelo tratamento na fazenda, quando eu entendi a espiritualidade, o trabalho e a convivência, eu senti muito forte no coração de poder ajudar o próximo, né? Então eu fiquei com isso no coração, mas a oportunidade não aparecia. Então depois, após 8 meses, eu recebi e meu coração ficou muito feliz. E eu pude vir para cá. Foi muito bonita, muito acolhedora pelas irmãs, pelas meninas, né? Todas elas, os meninos também, muito festiva. A gente encontrou assim um coração aberto desse povo, também da comunidade depois, muito aberto. Situada ao longo de 2.500 quilômetros de rica linha costeira do Oceano Índico, Moçambique é um país do sul da África com uma extensão de quase 800 mil quilômetros. Possui 10 províncias compostas por aproximadamente 70% de florestas. 70% de seus 20 milhões de habitantes vivem nas áreas rurais. A metade da população é de jovens com menos de 18 anos. Depois da independência de Portugal em 1975, Moçambique atravessou uma guerra civil onde morreu mais de 1 milhão de pessoas. 5 milhões se deslocaram e 1.700.000 refugiou-se em outros países. Em 1992, foi assinado o acordo e daí houve a estabilidade política e o rápido crescimento. Em 2004, Moçambique promoveu a sua terceira eleição presidencial e legislativa e continua com um crescimento econômico forte. Isto proporcionou uma melhoria nas condições de vida das pessoas. A população abaixo da linha da pobreza passou de 69% em 97 para 54% em 2003. Esta queda provocou uma redução considerável na mortalidade infantil. Apesar do progresso, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, com uma renda per capita de $250.
país ainda depende muito do auxílio estrangeiro, que hoje é de 15% do produto interno bruto. Além disso, Moçambique sofre com a seca, principalmente nas regiões semiáridas, que provoca desnutrição e aumento das doenças. O país é também sujeito aos ciclones, terremotos e inundações. Também a AIDS, declarada pelo governo uma emergência nacional, está ameaçando inverter os ganhos do desenvolvimento dos últimos anos, com uma taxa de incidência de 16,2 em 2004. Em 2006, 1.700.000 pessoas estão vivendo com o HIV. Com isso, a pandemia provoca o aumento do número de crianças órfãs, que hoje é de 1.600.000, 20% devido à AIDS. Aproximadamente 41% das crianças com menos de 5 anos sofrem de má nutrição crônica. 23% delas morrem. Bom, a primeira coisa, se tem a oportunidade, venham ver. Porque muita coisa que se ouve fica dramatizada. E depois, muita coisa que se diz também é baseada, sem julgarmos o passado, em alguns antropólogos que vieram cá, ficaram pouco tempo, fizeram-se de sábios, sem conhecer os africanos, começaram a dramatizar as coisas. E depois, de fato, há doenças, isso não podemos negar. Há pobreza também, gritante. Mas a gente perguntar-se, por que essa pobreza? É pobreza porque a África é pobre porque é pobre, ou a África é pobre porque é empobrecida? E as doenças, por quê? Não serão um resultado dessa pobreza? Conhecendo esta realidade, Nelson, Iraci, Pamela, Isabel, Ricardinho e Adalto pagaram suas passagens e foram para a África. Logo nos primeiros dias fomos visitar a embaixadora e ela ficou muito impressionada em encontrar jovens que tinham se recuperado e que brasileiros não têm muitas condições, fizeram esforço de pagar a sua passagem. A embaixadora, ao escutar isso, imediatamente colocou-se à disposição. Brincamos com ela porque ela, quantos filhos tinha, ela falou, não tenho filho, mas vocês passam a ser os meus agora. E colocou-se à disposição de disponibilizar o Centro de Estudos Brasileiros, lá na capital, em Maputo, para que a gente pudesse dar uma palestra, demonstrar o vídeo institucional da Fazenda, de forma que foi marcado e houve uma participação de jovens assim relativamente grande, um interesse muito grande, e sentimos-nos em casa, né, não só com a embaixadora, mas com outras pessoas assim que manifestaram um interesse assim muito grande, ajudaram a gente a preparar esse momento que foi muito forte. Porque com 8 meses na rua, depois que eu fui para casa, eu não tinha condição de pagar o dinheiro, o salário que eu ganhava, não tinha condições. Então Deus, uma hora eu sentei assim no sofá perto da minha mãe e Deus tocou no meu coração falando assim, vende seu terreno, né? Aí eu achei que eu tava pensando, era coisa da minha cabeça, né? Aí eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, e se eu vender o terreno para pagar a passagem? Minha mãe olhou para mim e falou assim, faz o teu coração mandar. Então foi quando eu decidi vender o terreno e ver se era a resposta de Deus, se conseguisse vender o terreno rápido para que eu viesse para cá. A África precisa da fazenda? Sem dúvida alguma. Infelizmente, a África, neste momento, até está a ser uma espécie de corredor de passagem dos grandes mafiosos da droga, de todo o tipo. Desde as drogas leves, as chamadas drogas pesadas, desde a xixa, a heroína, portanto, passa por aqui. Evidentemente, também que os próprios indivíduos ligados ao tráfago, aqui também se sediam e vão aqui também, digamos, subvertendo a sociedade do ponto de vista desta calamidade autêntica que são as drogas. Há uma grande frustração às vezes entre os jovens. Nós teríamos de fazer realmente as alternativas capazes de os desviar para desportos, para isto, para outro tipo de atividades culturais e mesmo espirituais, capazes de levar a compreender que aquele não é o caminho mais correto. Ora bem, perdemos um pouco esta batalha, está-se a fazer um grande esforço nesse sentido, ao nível das organizações da sociedade civil, mas também o próprio governo, evidentemente. Mas eu creio que este tipo de fazendas, como a Fazenda Esperança, este tipo de organização, eu penso que tem muito mais efeito, porque está
trabalhar na sociedade, com a sociedade e faz parte da sociedade civil. Portanto, está um bocado livre das dependências governamentais. Eu acho que por aí a gente consegue muitas coisas. Daqui a pouquinho, a recepção e um pouquinho da missão em Ndombe. Até já. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Aos poucos, 2025 vai se despedindo. Já pensou em como quer viver este final de ano? Planeje-se com antecedência e garanta o presente ideal para você e sua família. Adquira o seu diário Dia a Dia com Esperança 2026 e complete o seu Natal com produtos preparados especialmente para você. Cada presente carrega o poder de transformar vidas, a sua e a de milhares de jovens acolhidos na Fazenda da Esperança. Ndombe está situada a 120 quilômetros da capital Chimoio. É uma região que foi muito castigada pela guerra e ficou praticamente esquecida. A missão da Fazenda foi calorosamente recebida pelos jovens e comunidade local. E aos poucos vai dando exemplo, fazendo meditações, ensinando canções, enfim, amando concretamente. Mas quando nós chegamos lá, uns 10 metros antes de chegar no portão, a gente já estava escutando uns barulhos, uns barulhos assim, né? E quando a gente chegou na missão, abriu o portão, veio aquele tanto de meninas e meninos gritando, boa noite, amigo, boa noite, gritando e fazendo a festa, né? E eles entenderam, né? Desde quando souberam que havia um grupo do Brasil, acho que eles missionários, eles entenderam qual era o motivo. Então, aquela festa foi maravilhosa. Meu coração ficou muito feliz. Na hora eu até chorei, me emocionei, porque de ver a sinceridade da alegria deles, né? Perante ao missionário lá em Ndombe mesmo. A missão em Ndombe tem como meta inicial ajudar as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que já estão há 11 anos trabalhando com a educação dos jovens no internato construído pelos franciscanos antes da guerra. Por isso, missionários e missionárias estão juntos neste mesmo propósito. De manhã a gente vai fazer meditação com as meninas, né? Pela manhã. Aí, depois da meditação, cada uma vai para o seu trabalho. No caso, eu fico mais na casa, ou muitas vezes vou na escola, né? Eu cuido das maiores, das meninas maiores, do internato. Então, vou no internato também, ver alguma coisa que precisa ser vista. E da tarde, elas estão em casa, porque elas estudam de manhã, a 9ª e a 10ª classe. Então, de tarde eu vou lá, a gente conversa, a gente vê alguma coisa que precisa fazer, dá reforço escolar para outras que precisam. Depois, tem o trabalho na horta, mas eu não vou para a horta, mas eu fico mais no jardim.
E à noite a gente faz um encontro aqui. E geralmente eu vou num dormitório à noite para a gente poder conversar, ver como foi o dia, ver o que está precisando, trocar experiências, conversar um pouco. A gente começou a fazer os nossos encontros aqui bem livre. Tanto pela parte da manhã quanto à noite, a gente não estipulou que eles deveriam participar. Então pela manhã muito poucos participam, né? Mas à noite assim, a gente vê que mais da metade dos jovens já estão participando. Assim, estar junto nas atividades que elas têm, elas costumam fazer a machamba, né? Que é o trabalho na horta, colhendo milho, ajudar no desempenho delas na escola, acompanhar. E lá na machamba você também pega na enxada? Claro, tem que fazer unidade, né? E como é que eles reagiram quando te viram lá, trabalhando? Ficaram surpresos, porque aqui chamam chefes, né? Quem é chefe não trabalha, manda. E quem não é, obedece. Então, quando viram que falaram que a gente ia trabalhar junto com eles, ficaram surpresos. Falaram, não, essas pessoas estão a mentir, não vão trabalhar junto com a gente. São musungos, que chamam os brancos, né? Os brancos aqui mandam, não trabalham. Então, quando viram, ficaram surpresos, mas agora já é normal, né? Trabalhamos sempre juntos com eles. É bem corrido aqui o dia a dia das meninas. E as mulheres, em geral, em Moçambique, são as que pegam no pesado, né? Os homens, mais ou menos. Mas as mulheres aqui cuidam da machamba, de cultivar a terra, de plantar, de colher, de carregar o peso. Fomos para machamba trabalhar. Não cheguei a pegar no cabo de enxada, mas cheguei a pegar muito saco de milho na cabeça para pôr na caminhonete, no trator, para a gente poder organizar os milhos. Mas foi uma colheita do milho muito boa. Um trabalho muito esforçado dos meninos. Eu percebi nesse tempo assim que nós estamos aqui uma sede muito grande que eles têm de querer aprender em todos os sentidos e especialmente também nessa realidade espiritual, né, do Evangelho. Então, quando nós estávamos com eles e nós percorríamos as páginas do Evangelho que conta a história de Maria Madalena, eles acolhiam com uma novidade tão grande que junto conosco, enquanto líamos assim, iam dando risada com as reações que Maria teve quando, por exemplo, pensando que Jesus era o jardineiro, não é? Perguntou a eles onde tinha colocado para que ela pudesse buscar. Eles escutavam aquilo lá com uma novidade tão grande, davam risada juntos, assim. Então aqui se percebe aquela curiosidade, aquela novidade que para eles é o Evangelho, né? Então, e também as músicas, né? Todas essas que nós trouxemos do Brasil, para eles assim, que gostam muito, está no sangue esse desejo de cantar, revela justamente esse desejo de querer aprender, né? De estar curioso por querer saber, né? Essa novidade que o Evangelho traz. Coisa de Deus, coisa de criança, coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Elas têm um carinho muito grande por todas as pessoas que chegam aqui. Quem vier aqui vai receber muito amor. E a tentação de ficar é grande. Porque todo mundo gosta de se sentir amado. Mas não é só se sentir amado também. Você participa da vida deles. Eles dão espaço para você participar. Eles te acolhem de coração, entendeu? Então, qualquer pessoa que vem aqui e fique junto com eles, conviva com eles, demonstre que ama, eles retribuem com muito carinho. E depois, lógico, não querem que vocês vão, né? Depois de um breve intervalo, vamos ver mais um pouquinho a missão de Moçambique. Até já. Aos poucos, 2025 vai se despedindo. Já pensou em como quer viver este final de ano? Planeje-se com antecedência e garanta o presente ideal para você e sua família. Adquira o seu diário Dia a Dia com Esperança 2026 e complete o seu Natal com produtos preparados especialmente para você. Cada presente carrega o poder de transformar vidas.
a sua e a de milhares de jovens acolhidos na Fazenda da Esperança. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. A presença da Fazenda da Esperança sempre desperta curiosidade nos meios de comunicação, principalmente pela característica de viver em comunidade e amar sempre. Este exemplo, em pouco tempo, já está cativando os jovens, professores e toda a comunidade. Nós tivemos contato em Maputo, na capital, com a Rádio Maria, também numa televisão de canal aberto, mas não nos preocupamos agora muito em fazer essa divulgação, porque sentimos de fazer a mesma experiência que os nossos companheiros fizeram, como eu disse, nas Filipinas, na Alemanha, de primeiro realmente trabalhar na horta ou na machamba, como eles dizem, né? Junto com eles. Esse período, por exemplo, que nós passamos 3 semanas a fio, assim, colhendo milho, junto com eles, aprender a língua. Manguanani, bom dia. Macadini no Bassa, como você está no trabalho, como está o trabalho. E também falar Tabongo, mas Visa, obrigado, né? Chacanaka Jurinano, bem melhor. Trabalhar na enxada junto com eles, viver o dia a dia, tentar realmente, como nós dissemos, né, fazer-se enculturar-se, ou seja, olho no olho, comer junto, trabalhar junto, rezar junto. Isso vai criando a base para que depois, né, esse meio de comunicação assim maravilhoso possa transmitir aquilo que na verdade em vida nós já experimentamos junto com eles, né? E até às vezes os monitores que eles têm, que naturalmente estão acostumados a coordenar, né, dirigir e tudo, acompanhava junto conosco esse ritmo de trabalhar junto, como é o costume nas fazendas, né? Nós, os jovens, se transformam, se recuperam, né? Porque vêm os coordenadores, né, os padrinhos, os responsáveis, pegar junto no trabalho. Eu sempre lembro de uma coisa que o Frei Hans falou, antes da gente vir, né? Que a gente tinha que amar sem esperar nada, que mudassem, que entendessem a nossa vida, sem esperar nada. Isso é difícil, né? Porque você vê as coisas assim, nossa, isso aqui podia melhorar, isso aqui podia ser diferente, mas nós viemos aqui só para amar, né? O que Deus quiser mudar, Ele vai mudar com o tempo, né? A gente só fazendo a nossa parte. E depois a alegria deles, sabe? Porque mesmo vivendo assim com muito pouca coisa, numa simplicidade muito grande, eles são tão felizes. Difícil você encontrar um africano que não te cumprimente sorrindo, entendeu? De uma forma respeitosa e sorrindo, é muito bonito. E eles não só cumprimentam e dizem bom dia nem olham, mas eles dizem bom dia, falam com a gente, perguntam como está, como dormiu, entendeu? Você sente que você pode olhar no olho dele e criar naquele momento um relacionamento. Muito bonito o africano. Elas gostam de cantar. Nossa, como cantam. Se deixar, cantam bonito. Gostam de cantar, são contentes, felizes, gostam de brincar. Azul
sua despesa. Esse dia logo vem, vem e segue-me, vem e segue-me. Toma sua cruz e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Toma sua cruz e segue-me. Nós viemos para cá com a acolhida do bispo, o convite das irmãs, para primeiro fazer esse trabalho e viver junto com os jovens do internato que não tem problema de droga, né? Mas o bispo insiste para que a gente não abandone, não é, essa experiência de preparar o lugar para o acolhimento dos jovens aqui de Moçambique que sofrem com o problema da droga, do álcool. E não é pouco, especialmente nas grandes cidades como Maputo, Beira e outras capitais dos estados aqui de Moçambique. Olha, eu acho a presença da fazenda tão importante aqui, não só em Dombe, na África em geral. Porque a gente olhando assim, a gente vê, outro dia eu saía da missa e pensava, né? Tantas pessoas, por exemplo, nas montanhas que não conhecem Deus, tantas pessoas na África passou por todo esse problema do cristianismo e tudo. Como a gente podia ajudar, né? E evangelizar e tal. Pois eu lembrei do que o Dom Dino sempre fala, que a fazenda é um santuário da evangelização. Se a gente implanta a fazenda aqui, a fazenda por si só, pela vida da palavra, pela vida de unidade, também pela presença de Deus que privilegia assim, os pequenos, né, aqueles que sofrem, vai tocar o povo, vai ajudar na evangelização. Eu acredito muito que a presença da fazenda vai ser a nossa maneira de evangelizar. O vosso carisma é para reabilitar a pessoa. E a reabilitação, vamos comparar com o mistério de Cristo, é fazer com que a pessoa morta, a pessoa perdida, ressuscite. E quem que não quer viver a ressurreição? E a fé cristã é a ressurreição. Quer dizer, o que a fazenda está a fazer é precisamente viver do mistério, fazer viver do mistério pascal. Então eu quero que de fato esse mistério pascal se viva aqui na Diocese de Chimoio e possivelmente em Moçambique, a começar daqui. Por isso, de fato, estou a pedir aos meus irmãos, com toda a gratidão, que a fazenda que querem se aventurar aqui a ter mais uma experiência de ajudar nos internatos, na educação. Agradeço, mas isto deve ser uma ajuda. Primeiro, que a fazenda execute o seu carisma. Então, ali vou ser intransigente. Nós chegamos em Dombe no ano de 2006. E a nossa primeira ideia era de nós irmos ajudar as irmãs para a gente aprender um pouco com a África. Nós nunca tínhamos ido para o continente africano. Só que nos primeiros dias, quando nós estávamos em Dombe, as irmãs nos avisaram que elas iriam sair. E aí para nós foi um susto, porque eram elas que levavam a missão para frente. E aí a missão caiu na nossa mão, assim, né, de um dia para o outro. O grupo de missionários que estávamos lá, nós deveríamos assumir a missão num todo. Nós tínhamos o hospital, os abrigos onde nós acolhíamos os meninos, né, os internatos, para acolher os jovens para estudar, e as escolas, né? E de uma hora para outra, simplesmente nós tivemos que assumir essa realidade de assumir a missão. Então foi um tempo assim difícil, por conta de que tudo era novo para nós. Nós que trabalhávamos com recuperação, nós ia trabalhar com o acolhimento dos jovens para estudar. Eles não iam chegar até nós para se recuperar. Então era um período assim que era pós-guerra lá em Moçambique, fazia pouco tempo que tinha terminado a guerra, então os prédios, as estruturas, elas eram muito precárias naquela época, né? A gente precisava reformar e construir muitas coisas, porque nós não tínhamos a estrutura, lógico, que hoje a gente tem lá. Então foi um desafio, né? A gente, ainda bem que a Isabel que foi junto, ela é pedagoga, então ela assumiu a escola,
eu fiquei mais com os internatos, a organização dos internatos, o acolhimento e as construções. Porque junto tudo isso a gente estava construindo bastante coisa, né? Porque faltava sala de aula, não tinha igreja para rezar naquela época. E tudo isso precisava ser construído, né? Então foi um tempo de muitas construções e paralelo a isso tinha que cuidar de mais de 200 jovens que vinham para morar e estudar conosco. Então foi um desafio muito interessante, né, para nós, mas a gente aprendeu com tudo isso, né? Muitos voluntários que foram do Brasil, que assumiram, uns assumiram o hospital, outros foram nos ajudar a cuidar dos internatos. Então foi um tempo assim também de fazer parcerias. Foi nessa época que as irmãs, as pequenas missionárias aqui de São José dos Campos, que cuidam do hospital, elas foram para Dombe e assumiram o hospital. E depois, com o passar do tempo, também a Obra de Maria foi para Dombe e assumiu os internatos. E quando esse grupo foi chegando, a gente foi deixando as estruturas mais da missão e começando o trabalho que o bispo sempre cobrava de nós. Vocês vieram aqui para trabalhar na recuperação e não estão trabalhando na área de vocês. E a gente respondia para ele que nós, aqui no Brasil, também trabalhávamos na área da educação, né? Tínhamos as escolas, creches, né? E aí foi um tempo de ajudar e depois sair dessa área da educação, deixar para outros assumir, e a gente assumiu o específico nosso, que é a área de recuperação, onde nós começamos com a fazenda masculina e logo em seguida já construímos a fazenda feminina, e aí a gente começou a trabalhar dentro desse nosso específico, que é a recuperação. Sempre o impacto maior que se sofre nos lugares é a língua, né? Lá, apesar de ser português, você não tinha, os idosos e as crianças não falavam português, falavam o Xindal. E a própria cultura em si, né? A alimentação, a forma de viver, esses são os impactos maiores que a gente sofre, né? E na cultura eu não senti muito isso por conta de que a África é muito parecido com o Brasil, né? A gente tem muito da cultura africana, a comida é simples, mas é uma comida boa de comer. Então eu não tive muito esse impacto em relação à cultura. A forma de viver é muito simples. O povo africano, ele vive numa simplicidade, vive numa alegria que contagia a gente, né? A língua, sim, foi um impacto maior por conta de que eu praticamente aprendi muito pouco da língua, não falava fluentemente. Me comunicava com as crianças, com os idosos, mas nunca aprendi bem a língua, né? E mesmo porque eu usava muito o português, porque a gente acolhia gente de todos os lados, então eles chegavam com línguas diferentes. Então, o que unificava era o português. Então, a gente se prendia mais na língua portuguesa. Mas a enculturação lá na África, para mim, foi perfeita. Não senti muito impacto, não. Quando nós estávamos em 2015, eu já morava há 9 anos na África, a gente teve uma eleição para a primeira presidência da obra, né? Então, eu fui um dos escolhidos, né? Eu morava na África, então, em 2016... depois de 10 anos no continente africano, eu voltei para fazer essa experiência como fazer parte da presidência, né, da Família da Esperança. E é um tempo assim, onde a gente tem o contato com toda a obra, né? Não é só com a Guará, onde a gente vive, mas a gente acompanha o mundo todo, né? A gente vai em muitos países, participa de muitos encontros, convive muito com a nossa comunidade que vive dentro da fazenda, mas também com essa comunidade grande que nós temos, que é a comunidade externa, que hoje vive muito nos grupos Esperança Viva, né? Então é um tempo assim que a gente conheceu melhor a nossa obra, né? Porque a gente teve essa possibilidade de viajar e estar com essas pessoas aonde elas vivem, né? Então a gente tomou consciência do tamanho que é a nossa obra hoje, mas é um tempo assim bonito de você ver e acompanhar o desenvolvimento da obra como um todo, mas como as pessoas também cresceram, evoluíram, né? Se empenharam mais na obra. A gente percebe muito isso, né? Muito dos jovens que aderem hoje a essa experiência de
ir ajudar, ir fazer missão, né? Aqueles que saem, as famílias que junto com os que saem vão formando grupos Esperança Viva e vão fazendo parte como membro da família, mas no mundo lá fora, que também é muito importante essa questão do membro que está fora, né? Então tem sido um tempo assim muito bom de ir de encontro a essa nossa família grande que nós temos, né, em 20 e tantos países, e ver assim o quanto que essa família está se desenvolvendo e crescendo, né? Então é um tempo bom onde a gente está junto com essas pessoas e a gente vê toda essa dinâmica, né? E esse sopro do Espírito, né? Que faz com que tudo isso cresça e se desenvolva, né? Que não é que está na nossa mão, está na mão de Deus, Ele que conduz, né? A obra dele, né? E a gente vê quanta coisa bonita nasceu e está nascendo, né? Este é o primeiro de uma série de programas sobre Moçambique. Na semana que vem, nós vamos mostrar a vida dos jovens do Internato Escola, que a Fazenda assumiu junto com as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, em Ndombe. Até lá, se Deus quiser. Tchau.